Boa tarde a todos. Vamos começar a mesa das 16 horas, que vai ser moderada pelo professor Dr. César Augusto Matias Alencar, doutor em Filosofia pelo Programa de Pós-Graduação em Lógica e Metafísica da UFRJ, com pesquisa em Filosofia Antiga. O professor é adjunto do colegiado do curso de Filosofia da Unifap, campus de Santana, e docente permanente do Programa em Pós-Graduação em Filosofia da UFPA. É coordenador do grupo de pesquisa, diálogo, discurso e ação humana e projetos de extensão como o Tardes com Platão e percursos psicanalíticos. Compôs a direção da SBEC como tesoureiro na gestão de 2022 a 2023 e é autor dos livros A Filosofia de Sócrates, que saiu em 2021, e também Lições Socráticas, publicado também em 2021, além de alguns outros livros literários. Professor César, muito bem-vindo aqui ao nosso evento. Ana, boa tarde a todos e todas. Boa tarde também à professora Maria Aparecida, né? Agradecer a organização, não só pelo convite, mas também pela satisfação dessa mesa, né? Estou aqui com dois grandes amigos. O Luan estudou comigo, a Luísa é minha supervisora da pós-doutorado. Então, para mim vai ser uma satisfação mediar e conversarmos um pouco sobre a questão do desejo que eles vão apresentar aqui. A gente vai seguir, então, a ordem que está ali. O professor Luan é o primeiro, então, né? Como é que vocês querem fazer? Eu estou aqui com a apresentação, né? Se eu não me engano, o professor Luan é o primeiro, né? Então, vou apresentar o professor Dr. Luan Reboredo Lemos. É doutor em Filosofia pela UFRJ, em Estudos Gregos na Sorbonne Université, pesquisador do laboratório USIA e do Pragma, realizou o pós-doc no Centre Léon Robin. Atualmente é professor substituto na Universidade Federal de Tocantins e estuda as cosmologias e ontologias antigas, notadamente as pré-socráticas, com especial ênfase na questão do tempo. No campo da historiografia, estudou a vida e a obra de Clémence Rameau. O professor Luan vai apresentar uma comunicação intitulada Figuras do Desejo na Grécia Antiga, Vocabulário de uma Querela. Luan, a palavra é sua. Muito obrigado, César e Luísa. É um grande prazer estar numa mesma mesa que vocês. Duas pessoas que eu admiro imensamente. A Luísa é uma professora que ela teve na minha banca do mestrado, e o César a gente compartilhou muitos encontros durante a nossa formação. Tem um pequeno slidezinho ali só com alguns textos, mas é só para a gente ter eventualmente o texto o texto em mente. Eu falo muito, então eu acho que a melhor estratégia quando a gente fala muito é ter um texto. Então vocês vão me desculpar, eu vou tentar ler. Vou tentar ler de modo dramático, para que não sejam tão entediados. Mas acho que como é um tema muito vasto, é talvez a melhor maneira que eu encontrei de tentar cumprir os 45 minutos, que é lendo meu texto. Tá certo? Então, o título da minha apresentação é Figuras do Desejo na Grécia Antiga, Vocabulário de uma Querela. Se você puder passar para a próxima página do slide. Então, basicamente, é o seguinte: o que chamamos de desejo se nomeia de muitos modos em grego antigo. O objetivo dessa palestra é o de tentar entender os diversos modos como os gregos nomeavam isso que nós chamamos de desejos. Podemos enumerar pelo menos 7 termos: eros, thumos, epitimia, ímeros, potos, orexis, bulesis. Tá? Eu tenho, no máximo, 45 minutos para a minha apresentação. Evidentemente que não poderemos olhar cada uma dessas palavras em detalhes. Eu vou tentar ler alguns exemplos importantes de algumas dessas palavras, mas, no geral, minha apresentação terá um caráter sintético. Tá? E aí, conforme for, eu posso passar as passagens de que vocês eventualmente precisam. Tá? Então,
se puder passar a próxima página do slide, a primeira palavra é Eros. Né? Em Homero, Eros ainda não nomeia o amor-paixão na acepção que a lírica e a filosofia posteriores lhe darão. Designa, mais largamente, o desejo intenso que recai sobre o sujeito. É o desejo pela comida, pela bebida, pelo combate, pelo sono, pelo canto, pelo abraço sexual. É uma força que cai sobre o herói, frequentemente expressa em fórmulas do tipo tomou os desejos de etc e tal. A construção sintática é reveladora. O sujeito gramatical é o desejo e o humano comparece no acusativo ou dativo, ou seja, como aquele que sofre a ação. E aí nós temos o primeiro exemplo, que é a fórmula mais recorrente, normalmente com o verbo, normalmente ex, eron, enton, né? Eu não vou ler o grego, porque eu vou partir do pressuposto que é algo esotérico, então eu vou me focar nas traduções, tá certo? Então, ali no canto 1 da Ilíada, 469, nós lemos, por exemplo, mas quando afastaram o desejo de comida e bebida. Não, Eros é algo que é expulso, posto para fora, ele é afastado. Então, eu vou ignorar a construção sintática do grego para facilitar a coisa, tá certo? Então, é o que é afastado, que é posto para fora. Né? Trata-se de uma imagem fisiológica. O desejo aqui não tem coloração erótica. É simplesmente o apetite enquanto tensão que se descarrega na satisfação. Estatisticamente, essa é a ocorrência mais frequente do termo em Homero, o que situa o eros arcaico no registro bem mais amplo que o sexual. Mas existem duas passagens, se puder avançar. Não, pode deixar aí, desculpa. Pode voltar isso. Existem duas passagens onde Eros apresenta um registro propriamente erótico na Ilíada, em Homero. E são duas cenas célebres em que Eros aparece em um sentido propriamente erótico em Homero. A primeira está na cena em que Paris, retirado do combate por Afrodite, convida Helena ao leito. A segunda é a cena em que Hera seduz Zeus. Né? Então, a primeira cena do Paris convida Helena ao leito, ele diz: nunca desta maneira o Eros, né, o desejo me envolveu o coração, nem quando primeiro raptei a agradável, que é uma palavra que também lembra Eros, né? Lacedemônia, e naveguei nas naus preparadas para alto mar. Né? Então, é interessante notar o uso do verbo enfecalypsen, envolveu por todos os lados, encobriu. Né? Eros age como uma névoa que se abate sobre a frenes, o órgão da deliberação. A imagem é a de obnulação cognitiva. O desejo não é faculdade do sujeito, mas uma potência que cerca e o subjuga. Tá certo? E a segunda cena era seduz Zeus. Nós lemos: assim que a viu o Eros, e aí o Frederico Lourenço já traduz por amor, o amor, ou o desejo, envolveu-lhe o espírito robusto, tal como quando primeiro fizeram amor, deitados na cama, às ocultas dos seus progenitores. Esse segundo amor ali é filótete. Então, Homero repete aqui a fórmula Eros, Sphrenas, Amphicalypsen, agora aplicada a Zeus. Essa repetição traz um peso generalizante, já que o desejo erótico, quando irrompe, opera no mesmo modo no mortal e no imortal. Certo? Algo interessante de notar ainda é o uso da expressão misgestai philotesti, unisse em philostes, fazer amor, em que philotes funciona quase como um sinônimo do ato erótico, ainda distinto da filia posterior.
né? O que me dará deixa de comentar a relação entre Eros e Filia. A filia ocupa, no campo do desejo grego, posição singular. Não é, em rigor, desejo. É vínculo entre iguais, laço, é uma relação que supõe estabilidade. Mas a tradição grega articula filia frequentemente ao vocabulário do desejo por uma razão precisa. Filia é o que regula, complementa ou contrasta com eros, sendo ambos os termos centrais para pensar a relação interpessoal. Então, onde eros é potência subjugadora, instável, marcada pela falta, filia é vínculo reflexivo, estável, fundado na reciprocidade. Daí a complementaridade no campo afetivo entre eros e filia. E pode passar para a próxima página do slide. E aí, então, um pequeno resumo sobre o valor de eros em Homero. Né? Eros é potência externa que recai sobre o indivíduo. Ele age sobre a Fren como uma névoa que envolve a sede da deliberação. Né? Ele tem amplitude semântica vasta, apetite por comida, bebida, sono, combate, sexo. E quando erótico, é descrito por meio de imagens de envolvimento, domínio e subjugação. Né? Então, não recebe ainda a personificação cosmológica, que nós veremos em Hesíodo. Pode passar o slide, por favor, por gentileza. Então, em Hesíodo é realmente o eros cosmológico. O passagem clássica que todos nós conhecemos, né? Mas para quem não é da filosofia antiga ou dos estudos clássicos, eu vou ler aqui. Sim, vem primeiro, nasceu caos, depois também terra de amplo seio, de todos, sede irresvalável sempre, dos imortais que têm a cabeça no Olimpo nevado e Tártaro nevoento, no fundo do chão de amplas vias. E aí vem, e Eros, o mais belo entre os deuses imortais, solta membro dos deuses todos e dos homens todos, e ele doma no peito o espírito e a prudente vontade. Então, Eros é uma das 4 potências primordiais, ao lado de Caos, Gaia e Tártaros. Né? A sua função na economia da teogonia é precisa. Sem Eros, não há geração. As potências primordiais surgem espontaneamente, mas tudo que daí em diante se gera, os pares cósmicos, as gerações divinas, os monstros, os deuses olímpicos, tudo supõe o princípio erótico como condição de combinação. Eros é, portanto, o operador da diferenciação e da fecundidade cósmica. Né? E aí, só algo interessante, né, que a gente tem que notar, a constelação de termos que reaparecerá em toda a tradição posterior associados a Eros. Porque ali, no verso do Hesíodo, o Hesíodo diz que Eros é Kalitos. Eros é o mais belo. E nós vamos ver isso depois, o Platão retomar isso no banquete. Né? O Hesíodo diz que Eros é Lucimeles, ele solta membros. É o epíteto formular que reaparece mais tarde em Arquíloco e em Safo, e designa o efeito corporal do desejo, a perda do vigor muscular, a dissolução do tônus físico. Né? Então, Eros tem um efeito muscular, ele relaxa o músculo, tá certo? Então, e o terceiro termo é que Eros é Danatai. Eros é um domador de nus, da mente, e da epífron bulé. Ele é um domador da deliberação prudente. Então, o Eros domina as faculdades intelectivas, tá certo? O desejo é uma potência, então, geradora, criadora, que vence a faculdade deliberativa. Então, vocês vejam como o Hesíodo está estabelecendo
o Eros cósmico, mas também estabelecendo todo o modo como esse termo vai ser entendido daqui para frente. Então, a passagem opera, portanto, uma síntese. Eros é simultaneamente princípio cosmogônico, sem ele nada se gera, e uma potência psicológica. Ele subjuga o nous, a mente, e a bule, a deliberação. E essa duplicidade, ele vai levar essa duplicidade de Eros, né, vai ser levada mais tarde, vai ser discutida mais tarde, em outros autores. Tá? Então, lá em Exíodo, isso já está muito, muito presente. Mas existe um segundo uso de Eros ali em Exíodo, né? Que é o Eros, companheiro de Afrodite. Vejam, mais adiante na Teogonia, Exíodo narra o nascimento de Afrodite a partir da espuma gerada da castração de Urano. Eros reaparece, então, agora não mais como potência primordial, mas como companheira da deusa. É o texto que tem aí aos olhos de vocês, na direita. Eu digo, Eros acompanhou Afrodite, e desejo seguiu a Bela. Ímeros é outro termo que nós vamos ver logo adiante. Né? Então, logo nasceu e foi para a grei dos mortais. Então, o texto hesiódico, se você quiser passar para a próxima página, já pode, já, do slide. O texto hesiódico deixa margem para dois eros: o cosmogônico primordial e o erótico companheiro de Afrodite. Tá? Daí, por exemplo, o discurso de Pausanias no Banquete, de Platão, né? Que tematiza precisamente essa dualidade, que já vem de Exíodo, tá certo? Outra coisa interessante nessa passagem é que não apenas Eros, mas Hímeros, o vocábulo que iremos estudar, é introduzido como fazendo parte do séquito de Afrodite. Então, o vocabulário de desejo começa a se estruturar em constelações com termos que se acompanham e se distinguem. Né? Isso que nós vamos vendo aos poucos, né? Como é que se vai constituindo todo um vocabulário do desejo. Aí você pode passar a próxima página do slide. Obrigado. Então vamos lá, resumindo Exíodo. Exíodo eleva Eros à condição de potência cosmogônica primordial, fixa os epítetos Lusimelés e a ação de domínio sobre as faculdades intelectivas, né? Liga estruturalmente Eros à beleza, Kalitos, né? E inaugura a duplicidade entre Eros, princípio cósmico, e Eros, companheiro de Afrodite, que a tradição posterior tentará pensar. Pode passar a próxima página do slide, por gentileza. Então, na verdade, eu vou me deter sobretudo em Eros, mas os outros termos serão mais rápidos. E o Banquete, evidentemente, gente, que eu não poderia como analisar as passagens uma por uma, então eu fiz um resumo, tá certo? Então, é no Banquete que a herança homérica e hesiódica de Eros é simultaneamente recolhida e transformada. A estrutura do diálogo, 7 discursos sucessivos sobre Eros, cada um corrigindo e complementando o anterior, é ela mesma encenação da querela sobre o significado desse termo. Né? Então, nós temos só alguns dos discursos mais relevantes. Nós temos o discurso de Fedro, em que Eros aparece como um grande deus. Nós temos o discurso de Pausanias, em que Pausanias distingue uma Afrodite celeste de uma Afrodite pandêmica, que corresponderia a dois Eros. Tá? O movimento do Pausanias é o de uma primeira hierarquização moral dos desejos. Né? Há um Eros baixo, voltados aos corpos, e um Eros alto, voltado às almas. Então, a passagem é fundamental porque introduz a possibilidade de uma diferenciação interna ao próprio Eros, diferenciação que o discurso de Diotima retomará em outra chave de leitura. Um outro discurso importante,
A gente está na página anterior do slide. Anterior. Aí. Estou resumindo isso aí. Isso aí é o resumo. Então, outro discurso interessante é o discurso de Aristófanes, né? O discurso do comediógrafo, com o célebre mito dos seres duplos cortados ao meio por Zeus, apresenta uma definição de Eros como busca pela metade perdida. Eros, no discurso de Aristófanes, é definido como uma epitimia, um tipo de desejo que veremos logo mais, e como uma dióxis tu rolo, ou seja, como um desejo e uma perseguição pelo todo. Tá? Essa é a definição do que o Aristófanes nos dá. Um desejo e uma perseguição pelo todo. Né? Nem preciso dizer que essa é uma das definições mais influentes na história do conceito. Amar, a partir dali, desse momento, passa a ser buscar a unidade perdida. Né? Trata-se de um eros nostálgico que se volta para uma unidade primitiva. E, por fim, para a gente terminar o banquete, nós temos o discurso de Sócrates de Diotima. Né? A virada conceitual no discurso do Sócrates está em ele fazer Agatão admitir que Eros é um desejo de algo que não se tem, né? E é aí que temos um Eros como sendo um desejo estruturado como falta. Né? O segundo elemento importante no discurso de Diotima consiste no mito que ela apresenta sobre o nascimento de Eros. Diotima conta que, no banquete em comemoração ao nascimento de Afrodite, Poros, fartura, riqueza, embriagou-se com néctar e acabou se deitando com a mendigadora Penia, pobreza indigência. E da união da fartura com a pobreza, nasceu Eros. Né? A passagem opera uma transformação radical da imagem hesiódica de Eros. Em Hesíodo, Eros é Cálitos, ele é o mais belo dos deuses. Com Diotima, Eros não é belo, é filho da pobreza, descalço e desabrigado. E só é aí que Eros passa a ser o desejo de algo que falta. E se pelo lado paterno Eros é filho da fartura, ele se apresenta como um metaxi, como um intermediário entre sabedoria e ignorância, entre beleza e feiura, entre mortal e imortalidade e imortal. Né? Algo importante é que no discurso de Diotima, Eros é um princípio fundamental na escala ascendente que parte de um único corpo belo a todos os corpos belos e em seguida destes a belas almas, em seguida aos belos costumes e leis, aos belos conhecimentos e finalmente ao belo em si. Tá? Eros é um elemento fundamental dessa ascensão. Né? Então, aqui se consuma a virada platônica, que ressignificou tanto o Eros homérico, força que recai e doma, quanto o Eros, princípio cosmogônico, o desejo não é mais potência subjugadora, o princípio de geração entre os entes. Passa a ser um movimento pelo qual a alma se eleva pelo inteligível. Então, sintetizando, vocês têm aí a síntese do banquete. Seguindo a tradição, o Fedro apresenta o desejo como grande Deus. Pausanias introduz a hierarquização dos desejos. Aristófanes tematiza o desejo como busca e unidade perdida. Por meio de Diotima, Eros é redefinido como falta, inviabilizando a identificação hesiódica entre Eros e beleza. E, por fim, reorienta o desejo no plano cosmogônico e no plano erótico humano para um plano de uma ascendência intelectual em direção ao belo em si. Então, acho que Eros foi o termo mais longo. Nós podemos avançar no slide. O próximo termo é timos, que não nos demorará muito. Né? Então, o segundo termo grego para dizer desejo é timos. Dos termos que integram o campo do desejo em grego, timos é talvez
o de tradução mais difícil e o de amplitude semântica mais ampla. Nenhuma palavra moderna o recobre adequadamente seu sentido. Dependendo do contexto, podemos traduzi-lo por ânimo, coração, espírito, ardor, cólera, fogo vital, ímpeto. Em Homero, o termo cobre quase toda a vida afetiva e cognitiva do herói. O timos é o lugar onde se sente, se delibera, se decide, se anseia, se irrita. Na República Platônica, o termo é estabilizado tecnicamente como o nome da parte intermediária da alma, o timoides, situada entre o cálculo, logistikon, e o apetite, epitimetikon. Já Aristóteles o redefine como uma das 3 espécies de orexis. Nós vamos ver também esse termo. Outro termo para desejo que veremos, acho que vai dar tempo, espero que dê tempo. Bom, já nos estoques tratam timos como subespécie da epitimia, outro termo incontornável para se dizer desejo em grego. Então, diferentemente dos termos anteriores, cuja história é de uma especificação progressiva, a história de Timós é a do estreitamento de um campo semântico originalmente vastíssimo. Homero usa Timós para nomear uma região da experiência interior que a tradição posterior dividirá em várias faculdades distintas: vontade, ânimo, cólera, deliberação. O emprego que a filosofia faz do termo foi o da progressiva restrição semântica, e a querela semântica em torno de timós é, portanto, a de um conceito que perde amplitude para ganhar precisão técnica. Então, podemos avançar no slide. Temos o nosso terceiro termo, que será o segundo termo mais amplo, que é epitimia. Tá? A primeira coisa a se notar é que epitimia tem trajetória conceitual oposta à de Eros. Se Eros nasceu poético e cosmogônico para se tornar depois filosófico, o termo epitimia já nasceu em registro neutro e é progressivamente moralizado pela tradição filosófica até se tornar, no estoicismo e no cristianismo nascente, o nome de uma paixão a extirpar. Então, esse registro neutro, epitimia designa simplesmente, nesse registro neutro, epitimia designa simplesmente o desejo enquanto inclinação apetitiva genérica, né? A querela semântica se dá, inicialmente, pela própria captura filosófica de um termo de uso comum. Se fôssemos fazer etimologia, o que não me agrada muito, diríamos que a epitimia, na medida em que é formada por epi mais timos, é literalmente aquilo que se põe sobre o timos, aquilo que advém ao ânimo como tensão apetitiva. Ora, epitimia nomeia o movimento de inclinação que recai sobre o timos homérico. É o sopro vital, sede dos afetos. A própria construção morfológica situa o termo no plano da afecção do ânimo e não no da deliberação racional. Então, nós temos alguns usos pré-filosóficos entre os historiadores. O primeiro é Heródoto, né? Ele diz: um rico é mais capaz de realizar o desejo de suportar uma grande calamidade do que sobre ele se abata. O outro, o afortunado, porém, supera aquele neste ponto. Não é igualmente capaz que aquele de suportar calamidades e desejo, mas a boa fortuna mantém-no afastado de tais coisas, é inexperiente em doenças, intocado nos males, tem belos filhos e é de bela aparência. Bom, o que é importante nessa passagem é que a passagem pertence à célebre meditação de Solon sobre a felicidade humana. O contexto imediato é a comparação entre 2 tipos de homem: o rico
Plúcios, e o afortunado, Eutyches. Só ela estabelece que cada um leva vantagem sobre o outro em certos respeitos, em relação a certas coisas. E o passo citado é a articulação técnica dessa dupla vantagem. Tá? Então, epitimia aparece num registro neutro como objeto direto do verbo. Então, o que nós lemos primeiro é epitimien ektelesai, realizar, levar a cabo o desejo. Então, Heródoto trata o desejo como algo que se executa, que se cumpre, como uma tarefa. A imagem subsequente é a do desejo enquanto programa a realizar, projeto a consumar. O rico, segundo o Solo, tem mais recursos para consumar os seus desejos. Sua riqueza lhe dá os meios de levar até o fim aquilo que lhe apetece. Isto é, o uso herodiano neutro do termo. Epitimia, como inclinação apetitiva genérica, tem coloração moral que pode encontrar ou não os meios da sua realização. Eu vou pular o segundo uso de epitimia aí em Heródoto, para a gente não se demorar muito, e já vou passar para o exemplo do Tucídides. Então, há um uso amplo do termo em Tucídides que podemos dividir em 3 grupos. É um uso fisiológico, epitimia como apetite corporal alimentar. Tucídides usa o termo em registro médico narrativo, com efeito literário poderoso para a construção de paralelo com a peste e a catástrofe siciliana. Assim, ele utiliza o termo epitimia para falar em contexto de pestes em geral, tá certo? Existe um uso político descritivo, epitimia como motor da ação política coletiva ou individual, e, eventualmente, um terceiro uso, crítico-analítico, a epitimia como paixão desmedida, oposta à pronoia e à gnosis, um registro de análise propriamente política. Eu vou passar diretamente para o exemplo, que a gente vê o que é interessante na epitimia com Tucídides. Que o exemplo diz assim: de modo que, pelo excessivo desejo da maioria, mesmo se a alguém não agradava a expedição, temendo ao voltar contra, parecer malevolente à cidade, mantinham-se calados. Esse é o exemplo do Platão. Então, a passagem narra a decisão da Assembleia Ateniense pela expedição à Sicília. Em uma passagem anterior, Tucídides afirma que Eros, né, um desejo caiu sobre todos igualmente de zarpar. Todo mundo foi tomado por Eros, por um desejo erótico, digamos assim. Né? Não é um desejo erótico, mas um desejo Eros. E, nessa passagem, a epitimia nomeia a consolidação coletiva desse ímpeto, agora cristalizado como paixão da maioria. A construção tenaganton pleonon epitimian é decisiva. O H atributivo inscreve a desmesura da própria nomeação do fenômeno. Né? Não um desejo excessivo, mas o desejo excessivo como bloco unitário. O H da maioria produz o silêncio. A maioria silencia. O desejo da maioria produz o silêncio dos prudentes e a cidade é levada à decisão que vai levar à ruína. Né? Então, existe todo um esboço de uma teoria da dinâmica democrática, né, que vai levar ao erro, etc. e tal, em que a epitimia da maioria está no centro dessa queda da cidade. Então, esse é o uso que nós temos em Tucídides muito importante. Então, nós passamos para Platão, em que a passagem decisiva e provavelmente a mais influente na história do conceito está no livro 4 da República, na argumentação que estabelece a divisão tripartite da alma. O Sócrates pergunta se a alma age unitariamente ou se há nela partes distintas. O argumento procede pela observação dos conflitos internos. Alguém com sede que, ao mesmo tempo, recusa bebida. É um dos exemplos que ele dá. E aí nós temos essa passagem 4, né? Aquilo pelo qual a alma calcula, denominado de princípio calculador, e aquilo pelo qual a alma tem fome, tem sede e se agita em torno dos outros desejos,
epitimia, né, de racional e desiderativo a companheiro de certos preenchimentos e prazeres. Então, essa passagem na 4, na República, ela é decisiva. Então, eu vou terminar essa parte da epitimia e os outros eu vou ler eles bem rapidinho. Então, nessa passagem decisiva, a epitimia deixa de ser termo descritivo do uso comum e se torna um nome técnico de uma das partes da alma, o to epitimetikon, a parte apetitiva, desiderativa da alma. E cabe notar que sua caracterização é a logistikon, sem cálculo irracional, retairon, companheiro dos pleurexis, das satisfações, e das hedonai, dos prazeres. Tá? O termo companheiro das satisfações e das hedonai parece escolhido a dedos. A epitimia não é prazer, mas o desejo que se orienta para o preenchimento de uma falta corporal e o prazer que daí resulta. Então, logo adiante, o Sócrates introduz o timos como terceira parte, distinta tanto do logistikon quanto da epitimetikon, e a passagem célebre de Leôncio, que descreve o conflito entre o desejo mórbido de olhar cadáveres e a indignação contra esse próprio desejo, fixa o esquema tripartite que estruturará toda a psicologia platônica posterior. Note-se ainda um detalhe filosoficamente importante. Na descrição de 339d, Sócrates diz que a parte apetitiva é aquilo pelo qual a alma ama, tem fome e tem sede. O verbo erar, de onde vem o verbo equivalente do substantivo eros, né? O verbo erar aparece, portanto, dentro do território do epitimetikon. Aqui uma tensão com o tratamento banquete. Se eros, em sua forma mais alta, é princípio de elevação, como pode o erar ser uma propriedade da parte de baixo da alma? A solução platônica, implícita aqui, explícita alures, é que há um eros vulgar, próprio da epitimetikon, e um eros filosófico, que é sublimado nesse mesmo energia desiderativa em direção inteligível. Pode passar a próxima página, por favor? Eu vou pular a análise do epitimetikon no livro 9 da República. Eu só vou concluir que a epitimia em Platão, ela fixa três usos técnicos do termo. Platão fixa três usos técnicos do termo epitimia. Epitimia como nome de uma parte da alma, o to epitimetikon. Epitimia como nome do atos dessa parte. E epitimia como nome de uma categoria moral. Agora, a epitimia também aparece lá no Fedro, e eu vou pular essa parte também, porque senão eu vou estourar meu tempo. E uma coisa importante que eu queria destacar no Aristóteles é que o Aristóteles reorganiza o campo do desejo sobre o gênero da orexis, outro termo para dizer desejo, que, bom, tá aí no programa para a gente ver. Tá? A epitimia deixa de ser, como em Platão, o nome de uma parte da alma para tornar-se espécie de um gênero mais amplo. Para abreviar, vou pular os usos de epitimia em Aristóteles, mas só para deixar um esquema estruturado, é o seguinte. Em Aristóteles, integra a epitimia como espécie do gênero da orexis, define a epitimia como a função de seu objeto próprio, o agradável, em contraste com a búlesis, que visa o bem, emprega a distinção para analisar a estrutura da acracia e abandona o patos platônico da parte animalesca em favor de uma análise funcional integrada. O desejo em Aristóteles não é a besta interna a domar, mas uma tendência natural cujo papel ético depende de sua articulação com a deliberação. Eu vou pular o uso de epitimia no estoicismo e eu vou simplesmente fazer um resumo, que é a seguinte: a trajetória de epitimia é o oposto da trajetória de eros.
Seu primeiro uso com os historiadores é, sobretudo, um uso neutro. Querela semântico começa com as apropriações filosóficas do termo, sobretudo por Platão, que o tira do uso comum para o âmbito psicológico, descrito como algo bestial e incontrolável. Se em Aristóteles a epitimia se transforma em um tipo de órexis, com os históricos, que eu pulei, o termo é capturado no interior das doutrinas das paixões a serem extirpadas. Então, pode avançar o slide, e em 9 minutos eu termino. O quarto termo é Ímeros, que, bom, nós já tivemos um palestrante que tratou sobre eles. Eu vou fazer simplesmente um resumo. Ímeros é o termo de coloração distinta dos dois anteriores, onde Eros é potência subjugadora e epitimia é inclinação apetitiva. Ímeros designa o desejo enquanto anseio agudo por um objeto determinado, frequentemente acompanhado de ternura, dor de ausência e fluidez lacrimal. É termo eminentemente poético, pertencente ao léxico da épica, da lírica e da tragédia, e tem presença muito menor na prosa filosófica, donde, contudo, recebe em Platão um tratamento etimológico de notável densidade conceitual, como já vimos em como conferencista de ontem já tratou. Em Homero, Ímeros é de uso recorrente, distinto. Eu vou pular essa parte de Ímeros porque já foi bem discutido ontem. Hesíodo, Ímeros na lírica, no Crátilo. Bom, acho que ontem nós já tivemos uma abordagem bem profunda sobre Ímeros. Então, pode avançar no próximo termo. Potos. Né? O termo também já foi trabalhado ontem, então farei apenas um resumo. Topos é o termo do desejo do ausente, onde Ímeros nomeia o anelo dirigido ao objeto presente, né? Isso vem lá da etimologia do Crátilo, né? Potos nomeia o anelo por aquilo que se ausentou, se perdeu ou se encontra fora de alcance. Essa especificidade, fixada explicitamente por Platão no Crátilo, é confirmada pelo uso poético desde Homero. O termo carrega, mais do que qualquer outro no campo, a coloração de falta, e não é por acaso que se aproxima, em certos contextos, daquilo que chamamos de saudade em português. Então, pode avançar o slide? Então, eu vou só apresentar um resumo de Órexis. Órexis tem uma trajetória inversa dos termos examinados até aqui, onde Eros, Ímeros e Potos são heranças poéticas que a filosofia recolhe e transforma. Órexis é, em larga medida, criação filosófica. O termo existe em grego pré-filosófico, mas em uso modesto e quase sempre vinculado ao sentido literal do verbo que o deriva, oregomai, estender-se, estirar-se em direção a, alcançar com as mãos. Esse verbo vem o órex vem desse verbo, né? Então, e é com Aristóteles quem promove o substantivo à condição de termo técnico fundamental e o transforma em um nome de gênero de que a epitimia, o tumos e a búlesis são espécies. Vou pular, porque já 5 minutos para eu terminar. Pode passar próximo termo, eu já falei bastante. Búlesis. Então, só vou terminar com búlesis, então. A búlesis é, no campo do desejo grego, o termo de mais lenta formação técnica e de fortuna histórica talvez mais consequente. Designa a vontade enquanto desejo racional, o querer que se distingue do mero apetite, porque é dirigido pelo logos. Tem por objeto o bem, ou o aparente bem, e se articula com a deliberação. Não é, contudo, simplesmente vontade no sentido moderno. A categoria voluntas, propriamente dita, é elaboração tardia, e o termo grego boulesis cobre apenas uma parte do que a modernidade entenderá por vontade. A trajetória do termo é a seguinte: o verbo boulomai, querer, deliberar, preferir,
é amplamente atestado em Homero, em uso ordinário, sem densidade técnica. O substantivo boulesis é raro no grego pré-clássico, tornando-se conceitos filosóficos apenas com Platão e Aristóteles. A operação platônica é importante, mas ainda transitória. É Aristóteles quem fixa o termo como um nome técnico do desejo racional, espécie de gênero da órexis, definindo-o por seu objeto próprio. O bem é distinção do agradável. Os estoicos retomam a definição aristotélica e a integram em seu domínio da eupateiai, fazendo de boulesis e a órexis razoável do sábio. Bom, esse é o ponto de chegada antigo do termo, e é por essa via que ele entra na escolástica latina como voluntas, como vontade, transformando-se em conceito filosófico e teológico central da modernidade. Então, uma coisa só, eu não vou terminar de ler tudo. Se você puder ir para a página final. Então, só para fazer uma síntese, então, nós temos Eros, que é um desejo como potência que recai sobre alguém, força externa que subjuga, arrasta e doma, o sentido homérico, princípio cosmogônico, Hesíodo, desejo como falta, o Platão. Tá? Nós temos Timós, que é o desejo como ardor, ímpeto afetivo ligado à honra, à cólera e à autoafirmação, é o desejo que reage à ofensa, e a sede sentimental e deliberativa do herói, Homero. Nós temos epitimia, que é o desejo como apetite, inclinação ao agradável, em Aristóteles. Em Platão, é o nome técnico da parte baixa da alma, é o apetite cego que o logos deve disciplinar, o desejo que pede preenchimento. Nós temos hímeros, que é o desejo como anelo por algo presente, anseio agudo e doce pelo objeto que se tem diante de si, o desejo do olhar. Nós temos potos, que é o desejo como anelo do ausente, saudade do perdido, do morto, do inalcançável, o desejo da falta. E, por fim, nós temos... antes do por fim, a orexis, que é o desejo como tensão intencional, né, aquela coisa do verbo de se estender, né? Que é o estiramento da alma em direção ao objeto, o desejo enquanto movimento dirigido. E, por fim, a boulesis, que é o desejo como querer racional, vontade orientada ao bem pela deliberação, o desejo informado pelo logos. Obrigado. Obrigado, Luan, pela apresentação. Não só clara, bem organizada, mas também bem instigante. Eu vou passar a palavra para a professora Luísa Buarque, para fazer a sua apresentação também relacionada ao desejo. A professora Luísa Buarque é doutora em filosofia pela UFRJ e professora de filosofia antiga no departamento de filosofia da PUC-Rio desde 2013. Foi editora-chefe da Clássica, revista brasileira de estudos clássicos, e integra diversos grupos de pesquisa em filosofia antiga. Suas publicações giram em torno de Platão e Aristóteles, mas também abrangem questões ligadas às relações entre a filosofia e a poesia na Grécia Antiga, com foco na comédia aristofânica. É co-organizadora da versão brasileira do Dicionário dos Intraduzíveis, pela Autêntica, um projeto da filósofa francesa Bárbara Cassam. E a professora Luísa vai apresentar uma comunicação intitulada Cenas do Desejo Erótico em Aristófanes e Platão. Luísa, com você a palavra. Muito obrigada, César. Muito obrigada a todo mundo que está aqui, claro, em especial as professoras Maria Aparecida e Juliana, pela organização desse evento, pelo convite. Estou muito contente de poder participar e sobretudo, nessa mesa tão familiar com o Luan, moderada pelo César, cujos trabalhos eu admiro muito. Eu
Eu preparei uma pequena fala, bem para me sentindo desafiada pela proposta, né, do tema que vocês colocaram, e eu intitulei, né, como o César falou, Cenas de Desejo Erótico em Aristófanes e Platão, e, na verdade, é uma pequena coleção do que eu chamei de cenas, mas são três pequenas passagens, pequenos contextos platônicos e 2 cenas aristofânicas nessa ordem, que, grosso modo, apresentam formas de participação política do desejo erótico, do desejo sexual mesmo, né? Deveria ter talvez posto no título. É só um pequeno mosaico, eu não tenho grandes conclusões a retirar disso, mas eu faço pequenos comentários de coisas que me chamaram a atenção. Você podia compartilhar, por favor, então, os slides? A primeira cena que eu selecionei, a seleção é um pouquinho aleatória, eu comecei pela pior de todas para me livrar dela, está em Leis, justamente, né, o diálogo que eu mencionei na pergunta mesa anterior, no livro 8 de Leis. Então, basicamente, esses 3 velhos que estão conversando no diálogo estão conversando sobre... Então, já há muitas horas, né, porque a essa altura, no livro 8, ele já está mais perto do fim do que do começo, então estão há muitas horas elaborando nessa caminhada e nessa conversa uma espécie de código legislativo e falando sobre o regime de uma cidade que vai ser fundada, né, que eles chamam de Magnésia, que vai ser fundada em Creta. Obrigada. Eu peço para ir passando, tá? Eu vou avisando. Então, nesse momento, a conversa dele já anda em uma fase avançada, e o ateniense, que é o protagonista do diálogo, né, propõe que a gente imagine os habitantes dessa futura cidade. Vai ser uma cidade de excelência, evidentemente, então eles pensam todo um esquema para que os cidadãos sejam, na medida do possível, obedientes às leis, mas ele vai comentar que quando eles forem ainda jovens, esses cidadãos... que, segundo ele, não vão ter nenhuma outra preocupação na vida além de sacrifícios, festas e danças corais, eles vão ser dispensados de trabalhos pesados, e os trabalhos pesados, de alguma maneira, sempre, segundo ele, controlam os apetites. Então, uma vez que eles não vão ter esses trabalhos pesados para controlar os seus apetites, a pergunta que ele faz aos seus interlocutores é mais ou menos a seguinte: como fazer para extinguir os ditos desejos espúrios que provavelmente vão acometer esses jovens? Ou seja, sentimentos eróticos que ele caracteriza como violentos se apresentam como uma fome de beleza corpórea, e eles só se saciam no corpo e com o corpo, né? No corpo de quem deseja, com o corpo de quem é desejado. E para esse senhor ateniense protagonista do diálogo, esse tipo de eros deve ser banido tanto quanto nas cidades atuais é banido o incesto, né? Nas cidades atuais, ali, enfim, no contexto deles, nosso também, mas... No entanto, ele vai alegar que, além disso, além do problema dos desejos violentos, dos desejos sexuais intensos, a gente deve ter... Eles, né, nesse contexto, devem ter ainda mais cuidado com o desejo erótico entre pessoas do mesmo sexo. Você pode passar o segundo slide, por favor? Então, ele diz assim, eu não vou ler tudo, mas, resumindo, ele fala de um artifício de impor uma lei que obrigue os cidadãos a seguir a natureza na união destinada à procriação. Ou seja, absterem-se dos homens. E aí ele fala, tem 3 vezes só nessa passagem essa ideia de catafísio, né, de acordo com a natureza. Então eles também não podem semear no campo feminino em local onde a semente se recusa a crescer. E ele alega que se uma lei nesse sentido se impuser e ganhar força, ela vai ser fonte de benefícios incalculáveis, porque não só ela está, sempre segundo ele, de acordo com a natureza, mas também porque ela contribui para que os homens se livrem disso que ele chama de uma fúria erótica, né? Ou seja, ele expressa uma fortíssima desconfiança, na verdade mais do que isso até, em relação a essa fúria erótica e em relação a todo o sexo sem fins de procriação, basicamente, a gente poderia resumir assim, né? Tudo que não está de acordo com essa suposta natureza da relação sexual seria da ordem do desvio.
a homossexualidade e a sodomia são reprovadas. O amor intenso é convertido, o amor sexual intenso é convertido em moderado, ou seja, é podado dos seus aspectos sexual. Na verdade, a frase é melhor assim: o amor intenso é convertido em moderado, ou seja, é podado dos seus aspectos sexuais. Então, eu diria, tentando ser controladamente anacrônica, que se trata de uma política da repressão sexual que reconhece a potência do desejo erótico, mas a considera em termos de aniquilação, ou mais ainda como uma espécie de extravio de forças que poderiam, segundo esse raciocínio, ser canalizadas para fins políticos relativos estritamente à reprodução. E a gente pode fazer aqui um paralelo com a participação, eu acho, né? Arrisco aqui fazer um paralelo com a participação da Musiquer na cidade de Magnésia, porque ela também é convertida em uma ferramenta de utilidade. Que horror mesmo, é isso aí. Ela também é convertida em uma ferramenta de utilidade pedagógica, moral e política, a Musiquer, né? Precisamente porque ela tem efeitos psíquicos muito consideráveis, ela vai ser dirigida para a educação dos afetos, para a educação dos desejos, e eu acho que é possível fazer esse paralelo porque também o eros sexual vai ser não só domesticado, como reduzido a um papel de reprodução da cidadania, né? Pelo menos segundo essa passagem aí. Então essa é, digamos assim, a primeira cena. O que eu estou chamando de segunda cena tá no livro 5 da República. Pode passar o slide, por favor. Obrigada. Nesse contexto, na passagem que está à esquerda da tela, a gente percebe que contra a natureza são as leis de Atenas a respeito da educação das mulheres, ou melhor, da falta de educação das mulheres, né? Justamente porque aqui o Sócrates diz que não é contra a natureza atribuir o aprendizado da música e da ginástica às mulheres dos guardiões. Então, nessa polis que eles estão construindo com palavras, as fêmeas humanas que pertencem à classe dos guardiões devem ser como as fêmeas dos cães de guarda, que, como aparece na passagem à direita da tela, em vez de ficarem confinadas nos canis, elas devem exercer vigilância com eles e caçar com eles e fazer tudo mais em comum. Então, como é bem conhecido, né, a respeito desse contexto do livro 5 da República, não só as mulheres dessa classe, entre aspas, serão educadas para as mesmas atividades que os homens, como o casamento entre eles vai ser abolido. Então não vai haver posse privada de bens, não vai haver coabitação particular entre homens e mulheres dessa classe. E especificamente em relação especificamente ao nosso tema, né, a gente pode dizer que nesse cenário as práticas sexuais não vão ser todas objeto de controle como em leis. Justamente porque a reprodução ainda está aqui em causa, mas quando elas não têm como finalidade a reprodução, elas não importam tanto. Então, o que ocorre é o seguinte, pode passar o slide, por favor. Como vocês podem ver nessa passagem, também eu não vou ficar lendo cada passagem, mas está mais ou menos grifado o que me interessa aí. Assim como os jovens cidadãos de leis, nesse ponto que se parece, né, como eles vão conviver lá por causa dos coros, da preparação musical toda, e aqui porque eles vão ficar misturados nessas habitações, eles vão acabar sendo acometidos, eles vão acabar se apaixonando uns pelos outros e vão desejar se unir sexualmente, vão ser compelidos por essa necessidade erótica que o Glauco, inclusive, comenta que é mais violenta do que qualquer outra, e vão ser, portanto, arrastados violentamente pelos seus desejos, né? Um pouco como o Luan acabou de qualificar na sua fala. Porém, ainda segundo essa passagem que está na tela, os governantes não vão permitir que eles se unam ao acaso. Eles vão estar munidos do expediente do casamento sagrado, né? O hieros gamos, que remete ao modelo da união de Zeus com Hera, mas que é
um ritual de união transitória que nesse contexto é de natureza sexual, mas não é um casamento mesmo, né? É só um ritual para unir controladamente esses jovens. Então, o que os chefes da cidade vão fazer é que eles vão manipular essas relações sexuais de acordo com o seu potencial reprodutivo, mas fingindo ter entregado a sorte, né? Fingindo ter sorteado. Então, na próxima... Pode passar o slide, por favor. Acho que eu não botei exatamente a passagem que eu tenho em mente agora, mas assim como ele diz explicitamente que assim como se faz com cães, com aves e com cavalos, os jovens os melhores jovens e as melhores jovens que já estejam em idade reprodutiva vão ser ludibriados, e aí tá, para o seu próprio benefício, né, para benefício deles mesmos, né, supostamente, a fim de que eles se unam o maior número de vezes possível para garantir uma descendência que mantenha essa excelência dos guardiões, né, que não está garantido que vai manter só porque os melhores vão se reproduzir, mas que tem mais chance, segundo ele, e que seja também numerosa o suficiente para que a curva populacional não caia, né? E, justamente com a finalidade de esconder essas manipulações, essa manipulação, é que vão ser celebradas festas com sacrifícios e hinos e com aquele mecanismo dos sorteios, que eles chamam de sorteios engenhosos, ou seja, viciados, né? Porque assim eles vão garantir esse controle reprodutivo. E além disso, além de garantir o controle da reprodução, as pessoas que não estão em idade reprodutiva não poderão tocar em pessoas de idade reprodutiva, e correspondente às pessoas em idade reprodutiva que procriem sem que os governantes as tenham unido por meio desses casamentos sagrados, não vão ter os seus filhos cuidados pela cidade, ou seja, elas vão ser consideradas como que bastardas, alguma coisa assim. Agora, o que é engraçado é justamente que, por outro lado, quando acaba a época reprodutiva, que é entre 20 e 40 anos para as mulheres, entre 30 e 55 para os homens, segundo Sócrates lá, nesse contexto, então, quando acaba essa época, os governantes parecem começar a se importar pouco com as práticas sexuais dessa classe. Ou seja, para os guardiões, a coerção reprodutiva disfarçada de acaso é acompanhada de liberdade sexual quando se trata de um desejo que é considerado anódino para a cidade. Anódino no sentido de que as relações sexuais sem fins reprodutivos não vão afetar nem o crescimento populacional, nem, digamos assim, a qualidade da população, né? Então, lembrando que esse discurso aqui não é para toda a cidade, ele é para uma classe específica. Então, diferentemente de leis, onde, ao que parece, qualquer amor caracterizado por desejo sexual intenso é considerado violento e prejudicial para a psique, aqui, no livro 5 da República, o foco está só na reprodução. Pode passar, por favor, para o próximo slide. Eu acho que a passagem do lado... desculpa, essa do lado esquerdo eu tinha mencionado, devia ter me organizado melhor. Eu já mencionei ela antes, né? Já falei mais ou menos do que ela diz aí, dos sorteios engenhosos, etc. E a passagem do lado direito agora ilustra bem essa liberdade sexual pós-reprodutiva, digamos assim, e acrescenta que, como essa parcela da população, essa classe, desconhece os seus pais, desculpem, gente, o cachorro desconhece seus pais, deixa eu só tirar. Participação, falei em cães, né? Fêmeas de cães. Como essa parcela da população, eles não se casam, eles têm enfim, todo esse regime de vida específico, eles desconhecem quem são os seus pais, suas mães, seus filhos. Então, o que o Sócrates fixa é que toda geração nascida cerca de 7 a 10 meses depois das suas núpcias vai ser considerada de filhos e filhas, e seus descendentes netos e netas, justamente para evitar o incesto. Então, como se percebe, na República, o panorama é um pouco distinto do que vimos em leis.
não se trata de utilizar o sexo para a reprodução, mas sim de utilizar a reprodução para uma espécie de potencialização da linhagem, de modo que a relação sexual sem consequências reprodutivas fica fora dessa equação política, né? Ou pelo menos em menos evidência. É claro que a gente pode questionar o quanto esse projeto da República é de fato um projeto político, né? Essa é uma grande discussão, o quanto há de humor, caricatura e certamente de intertextualidade nesse contexto, etc. Mas, considerando o tema desse colóquio, né, da conversa aqui hoje, o que eu queria ressaltar é que esses dois exemplos juntos, de leis e república, né, ilustram preocupações com os efeitos das relações sexuais sobre o corpo de cidadãos e com os efeitos do desejo sexual sobre a alma do cidadão. Mesmo que a gente não faça uma leitura literal do diálogo, ainda assim os comentários que vinculam sexo e política denotam, no mínimo, um interesse relevante pelo tema. A pergunta é se é pelo tema em sentido estrito, né, como tópico ou como uma metáfora de alguma coisa, mas, enfim, isso eu deixo no ar e passo para a terceira cena, que é o banquete. Claro que no banquete seria tentador eu explorar o desejo sexual e o sexo abortado entre Sócrates e Alcibíades, que, claro, tem profundas conotações políticas se a gente considerar o destino histórico do jovem em questão, do Alcibíades, né? No entanto, eu acho que justamente porque teria muito a falar, eu me desviei dessa cena, e também porque eu me propus passar para Aristófanes, e eu achei que ia ser interessante fazer essa passagem do Platão para o Aristófanes, né? Eu tô indo anticronológico a minha seleção, no fim das contas, mas eu achei que para passar seria interessante focar um pouquinho no Aristófanes de Platão, né? Então, embora o discurso do Aristófanes do banquete seja de longe o mais conhecido do diálogo, eu acho, né, pelo menos, cabe destacar dois detalhes que eu acho que me parece que podem muito bem passar despercebidos. Então, o primeiro detalhe é o seguinte: aqui aqueles seres, Luan também mencionou, né, esse discurso, aqueles seres humanos que antes eram esféricos, né, da conhecida história mítica, né, e que depois são cortados por Zeus, após o corte eles ficam com 2 braços, 2 pernas, a cabeça virada para o umbigo, mas eles não tinham órgão sexual na frente do seu corpo, né? A explicação que o Aristófanes dá é a seguinte: você pode passar, por favor, para o próximo slide? Zeus inventa outro truque e transfere os genitais deles para frente, pois até então os tinham fora e procriavam na terra como as cigarras. Transferindo-os para frente, por meio deles, fez que gerassem um no outro, masculino no feminino, né? E se um homem, então, encontrasse uma mulher, gerasse e procriasse a espécie, ou seja, se um homem encontrasse uma mulher, ele gerasse e procriasse a espécie. E, ao mesmo tempo, se um homem encontrasse um homem, que pudesse haver saciedade e eles pudessem voltar para os seus afazeres, se ocupar do resto das coisas da vida, né? Então, desde então, o amor de uns pelos outros está implantado nos homens e, recuperando nossa antiga natureza, tenta fazer de 2 um para curar a natureza humana. Então, eu fiquei pensando primeiro nesse primeiro estágio, né? Pós-corte, mas pré-transferência dos genitais. Então, esses seres humanos, como está dito nessa passagem, se reproduziam externamente. Eu presumo alguma coisa como os homens jorravam sêmen na terra, não sei, não está muito claro. Para mim, pelo menos, não sei o que é se reproduzir na terra como as cigarras. Mas nesse primeiro estado, tem uma outra passagem em que isso é dito explicitamente. Quando essas pessoas encontravam a sua outra metade, elas se enlaçavam e se deixavam ficar e se esqueciam de se alimentar até perecer, né? Ele diz que elas morriam de fome e de inação. E é justamente para evitar essa situação que Zeus fica compadecido, a primeira palavra que aparece ali,
e troca de lado as genitais daquelas pessoas. E o que acontece a partir daí? Qual é a diferença? É que, apesar do forte desejo que elas têm de se unir, elas passam a sentir satisfação. Então, passam a concordar com a separação pós-sexo. Então, os encontros têm uma duração determinada e terminam, justamente garantindo que as pessoas façam outras coisas da vida. E aí, nesse cenário, é que são mencionadas 3 possibilidades sexuais, né, logo depois dessa passagem, que são derivadas dos 3 gêneros. Na verdade, ele menciona antes e menciona depois também, que são derivadas dos 3 gêneros pré-corte de Zeus, né, entre mulheres e mulheres, entre homens e homens, entre mulheres e homens. Então, segundo o personagem Aristófanes, todos os tipos de relação surgem como um bem que vem curar, né, tem aí nessa passagem, né, Iasastai, a ferida da natureza humana perdida por causa da intervenção de Zeus. No caso do sexo entre homens e mulheres, a geração é uma consequência possível, mas uma consequência possível, mas particular a essa variante sexual. Mas, de todo modo, todos os tipos de relação sexual têm um efeito, quando não generativo, pelo menos regenerativo, porque são acompanhados de satisfação, né? Ou seja, deixam de acarretar uma vontade de extinção na unidade amorosa, né, como era antes. Uma vez que se satisfazem sexualmente, essas pessoas dedicam-se aos seus afazeres, quer procriem, quer não procriem. Contudo, bem conforme as comédias do Aristófanes histórico, o personagem platônico também faz uma espécie de... O que eu entendo, a minha leitura da passagem é uma leitura meio irônica, né? Que eu entendo como uma espécie de provocação homofóbica aos políticos. E com isso eu chego ao segundo detalhe do seu discurso que eu queria enfatizar, que concerne a situação daquelas pessoas que antes da partição eram inteiramente masculinos e depois do corte se tornaram homens cujo desejo sexual se dirige a outros homens. Então, passa, por favor, o próximo slide. Eu vou ler um pouquinho do texto. Todos os que são corte de homem perseguem homens, e são esses os melhores meninos e adolescentes, porque são, por natureza, os mais corajosos. Dizem alguns que eles são despudorados, mas mentem, pois eles não fazem isso por despudor, mas por audácia, coragem e virilidade, acolhendo o semelhante a eles. A grande prova na maturidade, tais homens são os únicos bem-sucedidos na política. Quando adultos, eles amam meninos e, por natureza, não se interessam por casamento e procriação, ainda que sejam obrigados pela lei, mas basta-lhes viver uns com os outros, sem se casar, etc. Em que pese o que me parece ser o tipo de humor da cena, vale apontar a relação feita pelo personagem Aristófanes entre a dedicação à política, né, ou a chamada vida pública, e o desinteresse pela procriação. Se o casamento reprodutivo era considerado um bem político, na medida em que, por meio dele, se dá a reprodução da cidadania, do corpo cívico, etc., ao mesmo tempo, o casamento reprodutivo, apresenta uma estrutura refratária ao exercício da política em sentido estrito, ou seja, a ocupação dos locais públicos, né, a dedicação irrestrita aos tópicos da polis e assim por diante. Ainda que a relação entre as esferas doméstica e pública seja de complementaridade, ao mesmo tempo pode ser verificada uma tensão que é inerente ao fato de que ambas impõem limites e roubam tempo uma à outra. Nesse sentido, Aristófanes estaria dando a entender que os homens que desejam outros homens não se interessam pela vida doméstica, por ela ser vinculada à união com mulheres, e ainda que, sendo o exercício político masculino por excelência, o amor por outros homens os leva a amar os ambientes da política. Em última instância, o personagem está usando a zombaria preconceituosa para alvejar os políticos atenienses. Quer dizer, essa é uma interpretação possível da passagem, claro, mas eu acho que essa interpretação é muito interessante, pelo menos aqui, hoje, para mim, nesse contexto, porque, pensando nas comédias aristofânicas que a gente conhece, faz sentido atribuir essa fala a Aristófanes. A meu ver, faz todo sentido. E aí eu passo para... E vão ser bem breves os meus comentários, as duas cenas aristofânicas, né? Com efeito, a Lisístrata e a Assembleia das Mulheres são ambas peças que criticam fortemente a política masculina ateniense. Como aqui eu me proponho a dar um brevíssimo sobrevoo por duas cenas,
eu vou dizer a respeito da minha interpretação das peças somente que, guardadas as suas devidas particularidades, não são peças distantes no tempo, etc., não me parece que a preocupação aristofânica seja, em nenhum dos dois casos, com a situação feminina em particular, mas sim com a situação da cidade de Atenas e com as consequências das decisões políticas que ele julga malfadadas. Acima de tudo, me parece que Aristófanes percebe que uma das maneiras mais eficazes e, para ele, mais engraçadas, naquele contexto, mais engraçadas, de fazer a sua crítica é justamente adotar o ponto de vista daquelas pessoas que foram historicamente excluídas da praxis política ateniense e que, por isso, não podem ser responsabilizadas por nada do que acontece nesse ambiente. As mulheres, evidentemente. Em Lisístrata, especificamente, elas são isentas de qualquer responsabilidade pela guerra, que era tudo bem, pode deixar aí, mas eu aviso, tá? Não, pode deixar na Lisístrata. Elas são isentas de qualquer responsabilidade pela guerra, que era o grande mal a ser combatido em 411, quando essa peça é representada, né, já 20 anos de Guerra do Peloponeso. E nas Assembleístas, que já é de 392, elas não tinham culpa pela situação de uma polis que sofria as vicissitudes do pós-guerra. Então, para terminar, para falar rapidamente de Lisístrata, que é o texto também mais do que conhecido como a comédia em que as mulheres fazem uma greve de sexo para forçar os homens a terminar com a Guerra do Peloponeso, né? A cena que eu quero focar é a cena de desejo sexual explícito entre um casal de nome falante, que é, na tradução de Adriane Duarte, Vulverina e Trepásio, e na tradução portuguesa de João Constâncio, Vagínia e Cópulo. Então, nessa cena, o marido, Cópulo ou Trepásio, como vocês preferirem, chega, eu cito, ensandecido, possuído pelos ritos de Afrodite. A esposa o seduz, mas adia incessantemente o momento do ato sexual com diversos pretextos, até que fica claro que ela tinha prometido sexo para atiçar o marido e depois negar. Ou seja, a Vulverina também tem desejo sexual, aliás, todas as mulheres, desde o início, né, elas resistem a embarcar na proposta da Lisístrata. Essa é uma das maiores características das mulheres aristofânicas. Mas ela pratica o autocontrole para manipular o desejo de Trepásio e contribuir para o sucesso do plano de Lisístrata. Aliás, vale acrescentar que a nota trágica dessa peça reside justamente na questão do controle reprodutivo. Como vocês podem ver na passagem à esquerda, verso 589, as mulheres dessa peça estão cansadas de doar soldados às suas cidades para vê-los morrer na guerra. Então, elas não se recusam só a fazer sexo, elas se recusam a se reproduzir. O que em Atenas, especificamente, é uma ameaça potente, uma vez que, como é sabido, desde a lei de Péricles, apenas os filhos de pai e mãe atenienses são cidadãos. Então, a cidade vai ficar sem soldados, sem cidadãos, sem herdeiros. Não por acaso, a cena de Trepásio e Vulverina marca o momento de virada da peça, quando o plano concebido pela protagonista quando se mostra que ele é bem-sucedido, que ele vai ser bem-sucedido. Por quê? Isso porque logo que a Vulverina sai de cena, entra um arauto espartano, de membro tão ereto quanto o de Trepásio, declarando que chegou para tratar da trégua. Segundo ele, todos os homens da cidade andam, a citação do lado direito, curvados como carregadores de lamparinas. As mulheres nem nos deixam tocar seu mirto antes que todos, num único discurso, façamos a paz com a Grécia. É estranho essa paz com a Grécia, mas isso é um detalhe que a gente deixa para lá. Então, vou passar para a última cena, rapidinho, estou terminando. Mulheres na Assembleia. O que acontece aí? Mulheres disfarçadas de homens haviam ocupado os lugares da Assembleia e haviam aprovado a proposta de transferir o governo de Atenas às mulheres. A política masculina, de novo, havia se provado totalmente ineficaz. Inclusive, alguns dentre os próprios homens da peça reconhecem que elas têm mais chance de ter êxito. E isso, segundo eles, segundo um deles, na verdade, que tem a fala, porque elas não são tão novidadeiras, né? Você pode passar para o próximo slide, por favor. Aqui vocês podem perceber que o refrão dessa fala é o como dantes, né? A tradução é portuguesa, então como antes, né?
Ou seja, as mulheres ainda fazem todas as coisas como antes, inclusive têm desejo sexual como antes. No entanto, uma vez no poder, elas terminam por ceder ao gosto por novidade dos atenienses. Pode passar a próxima slide, por favor. Nessa passagem da esquerda, vocês podem ver que isso é a Praxágora, a protagonista, falando que ela vai explorar os novos filões e não vai ficar presa aos hábitos. Quer dizer, que ela pergunta se os espectadores estarão prontos a explorar os novos filões e a não ficar presos aos hábitos do passado. Ela quer dar conselhos úteis, mas não tem certeza de que eles vão aceitar esses conselhos. E isso é interessante porque também expressa a capacidade aristofânica de inventar novidades teatrais, né? Então é uma fala de duplo sentido aí. Mas, em todo caso, elas terminam por ceder a esse gosto por novidades de um jeito que talvez seja uma vingança contra os homens. E aí, porque, né, como vocês podem ver nessas duas passagenzinhas que eu botei à direita, né, a proposta é justamente, não à toa se parece com o livro 5 da República, né, a abolição da propriedade privada, das famílias, as refeições passam a ser feitas em comum e o sexo é livre, tudo bem ao gosto do pendor cômico, diga-se de passagem. A vida ateniense torna-se um grande festejo, com refeições comunitárias, orgias e bebedeira. Vale notar que a questão das relações familiares também está presente nessa última cena, nessa cena cômica. Ao ouvir a descrição de como vão funcionar as novas leis em Atenas, o marido de Praxágora lhe pergunta, pode passar para o último slide, por favor, eu vou ler essa aí, essa acho que tem que ler, né? Ele pergunta, o nome dele é Blépiro, ele pergunta, mas como é que num sistema de vida desses, que é sem casamento e de sexo livre, cada um pode reconhecer os seus filhos? E aí ela responde, ela pergunta de volta, né? Mas que vantagem há nisso? As crianças vão considerar como pais todos os mais velhos, conforme a sua idade, parecido lá com a República. Aí ele argumenta, sendo assim, não será que eles vão estrangular os velhotes à torto e à direito, na santa ignorância? Se já agora que sabem quem é o pai, o esganam, que será quando não conhecerem? Como evitar que ainda lhe caguem em cima? Ao que ela responde, né? Mas tem uma coisa, quem assistir a cena não vai ficar de braços cruzados. Dantes, se batia num pai, ninguém ligava nenhuma. Mas agora, quando se ouvir bater em alguém, com medo de que se trate do próprio pai, se enfrenta os agressores. Então aqui não há uma preocupação com a herança, com bens, com cidadania, nada disso, até porque num sistema de comunitarismo total como o que ela propõe, não há nada a ser dado. Sequer se trata nessa fala, especificamente nessa passagem que eu selecionei, de um problema com o risco do incesto, né? Parece até que ele ia falar disso, mas ele não fala, ele fala de um problema de respeito às gerações mais velhas, que é alguma coisa bem ao gosto do autor de Nuvens, né? Muitos anos depois isso ainda está nas preocupações aí, no pano de fundo aristofânico. Então, com isso, eu termino a minha pequena seleção, observando só que, segundo essa amostra, né, de ângulos pelos quais é possível enfocar a participação do sexo na política, ou seja, se for fazer uma pequena lista, eu diria, com ênfase na procriação, na herança, na cidadania, na linhagem, no incesto, no prazer sexual ou no confronto de gerações. Parece que o conjunto de textos, o conjunto desses textos, de alguma maneira, confirma a ideia de que, ou bem para esses autores, ou no mínimo nesse contexto histórico, parece impossível pensar a polis ateniense e qualquer outra sem vinculá-las a uma política sexual, em sentido estrito. Obrigada, gente, pela paciência. Obrigado, Luiz. Muito boa a fala. Principalmente pela ressonância contemporânea, né, que ela traz. Eu acho que você comentou isso logo no início. A gente tem aí uma retomada dessa preocupação da retenção seminal, né, o modo como isso está sendo usado por uma certa um certo movimento, né, da chamada machosfera, né, eu acho que é esse nome. E o modo como isso acaba sendo movimentado politicamente, né? Eu só fiquei interessado, eu acho que eu vou... Atenção seminal, César, depois você me conta. Não, mas tem isso, né?
uma das propostas políticas, né? Entre tantas outras, é uma dessas. E me parece muito interessante que é a greve dos sexos ao contrário, né? Porque parece que é a tentativa de ficar imune à sedução feminina, né? Então, tem várias implicações aí interessantes. Eu acho que é muito legal isso. Mas eu queria voltar a um ponto. Eu acho que, como moderador, eu tenho essa possibilidade de fazer umas reflexões aqui juntos com vocês. Eu acho que quem for se interessando para fazer perguntas, né, comentários também, eu não sei como é que vocês estão procedendo, se deixa pergunta aí ou se levanta a mão, né? Mas eu acho que a gente pode ir conversando enquanto o pessoal se anima a perguntar. E aí eu vou começar pela última já da Luísa, porque eu fiquei curioso com exatamente com aquele, na verdade, com os dois, né? Eu vou tentar instigar um pouco aquilo que vocês acabaram não falando. E com a Luísa, eu fiquei curioso de ver como é que você lê essa cena do Sócrates com o Alcibíades lá no final do banquete, né? Porque me parece que há exatamente uma preocupação do Sócrates ali em jogar com essa preocupação mesmo erótica na política, né? Até como forma de educação do Alcibíades como figura política, né? Aí eu queria só que você falasse um pouquinho mais dessa cena em si, do banquete, tentando trazer um pouco desses conceitos que você mobilizou, tanto em relação ao Aristófanes quanto em relação ao Platão. E do Luan, eu fiquei instigado também com a proposta dos vários termos, né, relativos a desejo. Eu, como estudo psicanálise, a questão do desejo, ela sempre parece ser mais interessante como um sujeito, né, do que necessariamente como um verbo. A gente acaba pegando essa coisa do desejar algo, o desejo de, mas a gente acaba não pensando o desejo em si, né? E eu acho que a psicanálise, também a antropologia, em certa medida, vai tentando chamar a atenção para a gente para o desejo, né? O que é, afinal de contas, isso? E dessa lista que você trouxe, Luan, eu fiquei pensando na filia. Como é que você veria a questão da própria filia, que aparece ali, em certa medida, quando você fala sobre o Eros, mas que, como eu sei que você conhece a cosmologia pré-socrática, né, bem, ela aparece, em certa medida, no Empédocles como uma força de atração também, né? Se eu não me engano, é filia o termo que ele usa para falar dessa força que junta, né, e tem a força que separa também, aqueles 4 elementos na cosmologia do Empédocles. E é interessante que o Erexímaco, em certa medida, traz essa ressonância, embora ele seja visto muito mais como heraclítico do que como devedor de Empédocles. Parece que o Eros que ele propõe como uma unidade, uma harmonia, tem a ver também com essa filia proposta pelo Empédocles. Então era mais para saber como é que você vê o termo filia, se ele de fato se encaixaria numa tentativa de pensar aí também o desejo nessa sua apresentação. Quer começar, Luísa? Sim, obrigada, César, pela pergunta. Na verdade, eu acho que eu não tenho nada de muito interessante a acrescentar sobre essas cenas, além de porque eu realmente não tive tempo de ir reler a cena com esse foco em mente. Eu, de fato, eu planejei isso aqui especificamente para a apresentação de hoje, né? Não é uma coisa que eu tenha, enfim, pensar exatamente, especificamente na relação sexual, né? Eu fiquei procurando passagens que falam diretamente disso, não são muitas, e eu deveria ter ido lá no banquete, mas não deu tempo mesmo de analisar com esse olhar, então eu não posso trazer nada de muito original, assim, mas me parece que, de fato, ali tem também uma cena de autocontrole socrática, né, assim, vou falar o óbvio, né, o que eu acho que é mais evidente, assim, numa superfície, numa primeira camada da cena, que é essa espécie de... Eu acho que combina com essa ideia de uma canalização, né, do desejo sexual para uma outra, né, você não é exatamente ele não é extirpado, né, mas ele deveria ser canalizado para outros fins, né, e no caso não de procriação, evidentemente, mas parece que aquele desejo sexual violento que o Alcibíades narra no passado, ele de alguma maneira
contribui, não vou dizer que ele é responsável por alguma coisa específica, mas ele contribui para a caracterização de um personagem incontinente, né? Que chega embriagado. De novo, Sócrates não deixa de beber. Ele bebe, mas ele não se embriaga, né? Então, também seria interessante analisar esses detalhes, mas eu agora não me arriscaria a falar muita coisa disso, não. Se você tiver uma ideia mais original que a minha, divide aqui. Obrigado, Luiz. Luan? Não, então, eu acho interessante quando você fala da psicanálise, né, assim, desejo de ter alguma coisa, uma estrutura genitiva. O que eu acho que a gente vê quando a gente analisa as diversas formulações de desejo, são diversas formulações que não necessariamente está enquadrada nesse modelo, né? Por exemplo, aquele modelo do Homero é delicioso, né? Você está satisfeito e você expulsa o desejo de você afasta o desejo, né? Então, eu acho que existem muitos modos de nomear o desejo e muitas estruturas possíveis. E a sorte de cabeça agora eu não vou lembrar de todas elas, mas que vão muito além do que dessa ideia do desejo de alguma coisa, do desejo de uma falta, eventualmente ligado ao platonismo e tal. E agora, com relação à filia e o Empédocles, eu não costumo ver filia como um desejo. Assim, é um termo que está ligado, assim, tá no campo do âmbito do desejo, mas ali no Empédocles, ela realmente é uma força, não diria de desejo, mas ela é uma força cósmica, né? E é uma força cósmica muito precisa, que ela é aquilo que unifica os iguais. Enquanto o neicos, o ódio, a discórdia, ela separa os desiguais. E é claro que o Aristóteles vai ficar louco com isso, assim, o Ampère está fazendo isso, né? Então, mas a filia ele realmente está aparecendo como uma força cosmônica que é capaz de aproximar os semelhantes. Eu acho que é isso, assim, só. Mas que não me parece que filia seja propriamente um desejo. Ela designa muito mais um tipo de uma relação. E aí a gente vai aprender, eventualmente, uma relação entre iguais, que é uma relação que eventualmente vai ter que ser suposta quando se tem eros, assim, já para o nosso mundo, né? Assim, que tipo de vida é essa que a gente pode ter se só tiver eros, né? Agora se só tiver eros, não tiver uma filia, isso. Acho que o Pedro tem uma questão. Não sei se obrigado, Luan. Passar a palavra então para o Pedro, acho que é o primeiro aqui da lista. Olha, eu vou fazer uma pergunta para você, Luan, mas eu fiquei impressionado com a fala da professora Luísa. Parabéns, viu? Há pouco me perguntaram se valia a pena ler Hegel. Aí eu fiquei pensando, será que a gente não tem que escrever de anos em anos? Por que ainda ler Platão? Por que ainda ler Hegel? Porque parece que a gente perdeu de vista o que significa ler, né? Não é? Eu lembro muito do Deleuze aqui, né? O que é ler, né? Então, Luan, eu queria te fazer uma pergunta. Perdão pelos meus parcos estudos sobre a temática, sobre Platão, no caso, que eu vou me referir, mas é nesse sentido que me impulsionou. Quando você falou, tinha notado, mas com a fala da professora Luísa, que eu acho que é muito filosófico, eu acho que ela... Eu vou até atrever a dizer que escondeu muito do que queria falar, né? Mas foi ótimo, adorei, viu, Luísa? Luan, você considera mesmo possível a compreensão semântica de Eros estritamente assentada na ideia de ausência, na ideia de falta? Ou seria possível, essa é a pergunta, uma interpretação de presença-ausência? Deixa eu argumentar, Luan, por que disso, e por isso que eu falei da professora Luísa, né? A professora Luísa atualiza o Platão, assim como o professor César falou claramente, e até comum com o César, que faltaria aqui uma fala sobre Ulisses, né? Ainda não vi, eu perdi a última de ontem, não sei se foi dito. Considerando que Eros no banquete, e perdão, o meu parco estudo,
é pelo discurso de Sócrates, que aprendera com Diotima, o que é muito interessante para a fala da professora Luísa. Daimon, você considera adequado considerar Eros somente como faltante? Se a gente somar isso às considerações sofísticas do que se deseja, do que a gente deseja, o que se deseja, o que está presente, né? E se não o tem, não há como desejá-lo. Não seria Eros também não teria Eros também no banquete, uma conotação de presença? Se a gente somar isso, a numeração 69, lá do Timeu, em que chama a atenção do corpo e alma como reunidos ou como juntos, e mesmo na sua fala, né, sobre o banquete, né, Fedro, Pausânias, Erexímaco, junta, né, as duas deusas, Aristófanes, citado também pela Luísa, altera todo o discurso, faz uma primeira mudança do olhar sobre o amor, não como de parte ao todo, mas do todo à parte. Sócrates de Diotima faz outra reviravolta em questão eu chamo de ontologia, um discurso ontológico distinto, e a parte que o César chamou a atenção sobre o Alcebiades, que é muito enriquecedor. Kierkegaard escreveu um texto bonito sobre isso, né? Mas a questão é a seguinte, se eu considerar Eros presença no sentido de eidos, né, mas eu também posso considerá-la a partir dessas referências de pensar corpo e alma, por exemplo, Timeu, ou pensar na ideia de reminiscência lá no Fedro, né? Então, eu poderia compreender o Eros, nesse sentido do banquete, como uma presença do eidos enquanto reminiscência, ausência no Fedon. Por que eu faço essa pergunta, Luan? Porque eu penso que essa transliteração exclusivamente de ausência, ela marcou muito a nossa tradição. A Vulgata filosófica, e aí a Vulgata filosófica se inspirou muito nisso, a nossa cultura ocidental se inspirou muito nisso. Vocês citaram, no discurso de Aristófanes, que a gente era andrógeno, e nós fizemos uma besteira, e os deuses nos separaram. Inicialmente, o homem procurou o homem, depois viu que era diferente. Não, tem que ser diferente, que a professora Luísa falou, estava questionando essa questão, dessa ideia de naturalização, não é? Achei bacana isso, né? Então, a tradição cristã romana se apropriou disso. Também, César, a psicanálise, né? Por exemplo, Lacan, Freud, né? Essa ideia da falta. Mas aí, somando a tudo isso, se a gente está falando de um período em que Platão indica para nós a necessidade de uma síntese, cadê Spinoza, Nietzsche, Deleuze, Foucault, Guattari, né, que propuseram exatamente o desejo-presença, né? Será que não foi uma utilização adequada, ou até diria conveniente, traduzir Eros como faltante por outros motivos? Ou será que agora a gente poderia fazer uso, pelo menos ver com vocês que são especialistas, a possibilidade sustentada mesmo na obra de Platão, lá no Banquete, prioritariamente, de Eros como presença-ausência? E aí, isso seria muito interessante se a gente pensar na arqueologia do saber, não na epistemologia, mas na noção arqueológica do saber Foucaultiano na atualidade, né? O que poderia ser, de certa forma, remodelar não somente a teoria, mas a praxeologia no mundo contemporâneo, que eu acho que isso também foi muito salutar a pergunta do professor César. Você acha sustentável Eros como presença-ausência? Vou tentar responder rápido. Assim, entre o Eros... Eu demorei, né? Perdão. O Eros que doma alguém, né, que subjuga,
o tumulto de alguém, de um herói homérico, e Eros lá da Diotima, do discurso do Sócrates, como a falta de alguma coisa, um desejo por algo que você não tem, existem muitos mundos. E o próprio banquete do Platão oferece isso. Oferece diversas perspectivas para se entender o Eros. Agora, é realmente muito difícil para a gente escapar dessa conceituação do Eros como uma falta, porque toda a nossa teoria contemporânea do desejo, assim, eu não conheço nada de psicanálise, mas parece que toda essa teoria contemporânea do desejo, ela vem daí, né? Assim, desejo é desejo de algo que falta. Então, tem toda uma teoria, uma tradição que se estruturou a partir daí. Talvez, eu acho que você pode estar certo, talvez a gente fosse... Vamos ler os outros diálogos, os outros discursos do banquete, ou então vamos ler Homero. De repente, a gente consegue ver um Eros mais presença. É isso. Não sei se eu respondi, mas... Legal. Porque... Legal. Obrigado, Luan. Passar a palavra para o Rafael. Opa, boa noite a todos. Queria agradecer, primeiramente, a toda a organização do evento, porque esse evento ele cai para mim num momento muito importante, porque a minha pesquisa é sobre desejo em Platão, é sobre o homoerotismo em Platão. Então, esse evento ele veio a calhar muito bem, justamente nesse momento do meu mestrado, especialmente a fala a mesa de hoje, né? A fala do Luan e especialmente a fala da professora Luísa. Então, eu tinha aqui alguns comentários / perguntas que eu queria fazer e ouvir a opinião dos palestrantes de hoje, né? Eu achei muito interessante quando a professora Luísa colocou o discurso do Aristófanes no banquete, e aí eu vou concordar com ela, eu acho que é uma das passagens, acho que é o discurso também mais comentado. E aí ele joga no ar uma hipótese de 3 sexualidades, né? A do homem com a mulher, a da mulher com a mulher e a do homem com o homem. E aí eu vou mais na linha de pensar como o David Halperin faz no 100 anos de sexualidade, né? Que ele vem de uma longa tradução, ou de uma longa tradição Foucaultiana e questiona / rejeita a aplicação do termo sexualidade para a antiguidade, tanto pela falta de um termo, como também pela noção muito moderna e muito do século XIX da palavra sexualidade. E tendo em vista também o quanto sexualidade reduz o desejo sexual. E que, na verdade, ele faz até um estudo, é bem interessante esse artigo, porque ele faz um estudo de comparar. Se a gente for utilizar, de fato, sexualidade para o mundo antigo, a gente não vai perceber 3 sexualidades no discurso de Aristófanes, que é justamente a passagem que a senhora exibiu no slide. A gente vai perceber 4. O homem com a mulher com a mulher, o homem com o garoto e o garoto com o homem. Porque ele vai fazendo uma reinterpretação por meio da passividade ou atividade sexual. Então, no caso, o desejo do garoto em ser passivo, garoto que eu estou dizendo aqui, acho que seria o termo mais apropriado, seria erómenos, né? O desejo do garoto em ser passivo seria completamente distinto do desejo do homem, erastes, em ser ativo. Então, eu acho que é uma discussão que tem muito pano para manga. E um segundo ponto que eu gostaria até de saber a opinião da professora é que esses trechos que a senhora selecionou, tanto o Leis, o República e o Banquete, eles mostram momentos muito distintos do pensamento platônico, né? Você pegar o primeiro texto, que é o das leis, ele contradiz completamente a noção do banquete e da república, né? Porque no banquete ele vai até fazer a justificativa, não somente no discurso do Aristófanes, mas lá na frente no discurso da Diotima, da ideia do amor homerótico como sendo a reprodução da ideia, o amor heteroafetivo seria a reprodução da espécie e o amor homerótico seria a reprodução da ideia. E na República ele vai institucionalizar isso, como a senhora bem mostrou no slide, com a questão do modelo educacional, que é muito inspirado na agogê espartana, né? Se você fizer uma leitura comparada da República com a
a constituição dos lacedemônios, dos xenofônios, você vai perceber esses paralelos. A ideia de quebra do núcleo familiar, uma ideia de entre aspas, né, comunismo das mulheres, e por aí vai. Só que chega nas leis e ele muda completamente isso. Então, assim, fica até complicado de rejeitar uma teoria desenvolvimentista do Platão, de que o Platão foi caminhando e pensou um modelo teórico, e sobre o homoerotismo e sobre a educação, quando ele pensou uma coisa na República e no Banquete, né, tidos como diálogos intermediários, e quando ele chega na sua fase final, nas leis, ele revê todo esse processo. Então, sobre esse ponto, eu gostaria muito de saber o que a professora e o que o Luan, também professor Luan, tem a acrescentar. Mas muito obrigado, de novo, agradeço demais por esse evento, veio num momento ímpar para a pesquisa. Então, foi um momento de extremo aprendizado. Muito obrigada, Rafael, pela aula aí. Bom, sobre a tese do Halperin, aí é o seguinte, é uma questão de objetivo, né? Claro que aplicar a sexualidade, o termo sexualidade é redutor e é anacrônico, etc., mas, ao mesmo tempo, você pode pensar passagens gregas, mesmo não havendo uma palavra para relação sexual, né? A palavra sexualidade, acho que eu não usei, talvez homossexualidade uma vez, né? Mas não é exatamente, não estava querendo partir de uma ideia do que é sexualidade, mas mesmo não havendo uma palavra específica para relação sexual, eu só quero dizer, a partir assim, de um pressuposto muito simples, que as pessoas, né, faziam sexo, e algumas passagens que falam sobre sexo. Então, eu usei sexo e política para simplificar ao máximo. E aí também assumi, logo no começo, ser anacrônica, tentando ser controladamente anacrônica, como citando a Lorraud, e porque, de fato, me faltam palavras para falar, se não for com as minhas, né? Então, só quis simplificar um pouco mesmo, mas óbvio que para uma tese, né, sobre isso, como você vai fazer, vai se aprofundar muito mais e se especializar nisso, de fato, esse procedimento tem que ser questionado, sim, você tem toda a razão. Ou seja, eu acho que é possível falar dessa relação entre sexo e política nesses textos, mas teria que ter muito mais prudência e muito mais, introdução metodológica do que eu fiz aqui. Quanto à segunda pergunta, eu acho que não necessariamente você precisa ler desenvolvimentistamente, primeiro porque eu falei do que o Aristófanes falou no Banquete, não atribuí absolutamente nada a Platão nesse caso, quer dizer, talvez quando o César perguntou, já puxou um pouco mais para uma certa, né, talvez para uma certa, digamos assim, mensagem, um certo pensamento que a gente poderia atribuir a Platão, mas assim, o que o Aristófanes fala, né, sobre esse mito, etc., não me parece ser necessariamente atribuível ao autor Platão. Também não quero dizer que tudo que ele diz lá não é... Eu acho que tem que ter muito mais cuidado para falar do que os personagens falam e do que Platão pensa. Agora, você tem toda a razão. Me parece que, em relação ao homoerotismo, existe uma... Eu acho que a gente pode... Eu não acho que tudo são só personagens e não tem autor, e a gente não pode ver um filósofo falando por trás disso. Acho que Platão é bom escritor o suficiente para a gente perceber o que ele está rejeitando, né, na boca dos personagens, e o que parece ser, com cuidados, mais endossado por esse autor que está escrevendo. E eu acho que há pontos de contato entre essas três cenas que eu pensei, no que diz respeito a uma instrumentalização, né, dessa questão do sexo mesmo para a política. Foi o que eu tentei mostrar, mas eu acho que tem uma diferença em relação ao homoerotismo, sim. Parece que... Não sei se puder falar numa frase, já que o nosso tempo está terminando, ainda tem uma pergunta, eu diria que ele vai parecendo cada vez mais ameaçador, né? Então, só que eu não estou me comprometendo com uma cronologia, eu até comecei ao contrário, né? Eu fui anticronológica, se for. Então, mas a gente tem muitos elementos para acreditar que Leis foi o último diálogo escrito por Platão, inclusive sem ter dado um formato final para ele, né? E se isso é verdade, me parece que vai havendo isso vai parecendo cada vez mais ameaçador para o pensamento político platônico. Acho que isso talvez a gente possa concluir. Mas muito obrigada, tá, pela pergunta.
Luan, quer comentar alguma coisa? Não. Não, eu sigo a relatora. Eu acho que a Luísa respondeu. Dá a palavra, então, para a Juliana. Oi, gente, obrigada. Eu vou ter que falar rápido também, porque daqui a pouco eu tenho que pegar, meu filho chega da escola. Luan, enfim, gostei das duas. Eu queria saber se você acha que potos se aproxima desse termo que para a gente é o nosso xodó, que é saudade, né? É o xodó da língua portuguesa. Porque me parece que sim, né? E um povo navegador também, como os gregos, portugueses e gregos. E a outra coisa, Bulesis, sim, muito bom te ver, Maria Aparecida. E a outra coisa, Bulesis e voluntas. Tem uma questão que eu acho que Tomás de Aquino leu mal Aristóteles nesse ponto. Ai, pode ser muito pretensioso, né, para uma mulher falar isso, né? Mas eu não estou nem um pouco preocupada. Eu acho que não existe vontade em Aristóteles, isso vai aparecer com Cícero apenas. Eu acho que o desejo, a búlesis, no caso, o que mais se aproxima de vontade seria a prohairesis, que aí sim é um desejo oriundo da parte racional, deliberativa. Mas a búlesis não é. Então, eu acho que houve uma interpretação enviesada do Tomás de Aquino, e isso dá um problema enorme, porque a búlesis, ela diz respeito ao fim, mas ela não ela é orientada pela razão, mas não não por uma razão deliberativa, né? Ou seja, aquilo que me parece ser bom, isso precisa aparecer para mim como bom, eu tenho que contar com elementos da percepção, da imaginação, da emoção, de alguma maneira, para que isso aconteça, né? Então, não é uma coisa estritamente racional. Isso é bom, ponto, vou fazer. Não. Aristóteles, eu acho muito bom que ele põe um limite, né, para a razão nesse sentido. E eu acho que a vontade como diz lá o Tomás de Aquino, que estabelece tanto o fim como o meio. Não acho. Acho que para Aristóteles esse desejo racional, no sentido estritamente racional, é a escolha deliberada. Mas eu sei que você está falando de Bullis de um sentido mais amplo, né? Mas queria te ouvir nesse sentido, né? Eu acho que separar Bullis de voluntas, eu acho que tem um ganho para a leitura de Aristóteles. E, Luísa, eu achei que que Platão ia melhorar das leis para a República, né? Ele dá uma melhoradinha, digamos assim. Mas o projeto dele é eugenista, não é? Me parece. Os bem-nascidos, vamos juntar as mulheres, os homens com corpão, sei lá o quê, como é que a gente pode dizer? É isso, eu não sei se anacronismo é pensar com as palavras de hoje, então a gente é sempre anacrônico, porque eu sempre faço isso. Então, assim, juntar pessoas com físico saudável, a gente chega quase lá em Schopenhauer, que vai falar que a mulher escolhida é aquela que pode parir bem, reproduzir bem, né? Você tem coisas absurdas na filosofia, se a gente for seguir assim. Mas uma certa, então, um eugenismo, me parece, para a reprodução, e uma certa concessão ao prazer masculino da homossexualidade. Porque aí isso daí tem essa vinculação política, é importante para a política, para a guerra, que os homens se amem entre eles. Gente, é muito parecido, né, com o nosso mundo atual. Então, mulheres para reproduzir e uma broderagem enorme, né, entre os homens. Enfim, queria te ouvir, sendo bem anacrônica, mas qual é o propósito de Platão?
Eu vou responder então rapidinho antes do Luan, porque acho que a minha é muito rápida. Eu até tinha escrito assim aqui também, eugenia nessa parte, né? Mas eu fui cortando ali para não. Mas o que eu descobri outro dia que existe eugenia negativa e eugenia positiva. Quer dizer, ambas são negativas, mas negativa no sentido de eliminação, e o que se diz eugenia positiva, que é você não elimina, mas você faz isso aí mesmo, está escrito ali, né? Então, eu acho que com as nossas palavras, seria isso, e, aliás, com as palavras, nesse caso, com as palavras dele também, porque é eugenose, mas só que não tem o mesmo significado, evidentemente. Mas a única coisa que eu tenho um pouquinho, aí no caso da República, eu tenho um pouquinho de reticência de dizer, assim, com todas as letras, que é um projeto político, etc., etc., por milhões de questões literárias, mas talvez seja. E sim, concordo com você, absolutamente. Não me lembro qual era a outra, mas acho que é isso mesmo. Quer dizer, pelo menos dentro dessa imaginação, dita em palavras, é isso que está dito. Isso é. Não, a concessão à homossexualidade masculina. Ah, sim, interessante. A feminina esquece. Ela serve para reprodução. Super interessante isso que você falou sobre os motivos dessa concessão. E aí ele é safo, esquece Platão. Isso. ou Aristófanes, que aí tem umas cenas de desejo sexual feminino, mas mulheres pelas outras que são legais, assim. Não parecem ter tanto problema, engraçado. Aí é o contrário. Mas, bom, não vou entrar nisso, porque é a hora do Luan responder. Não, eu vou responder pontos. Eu acho que é saudade, assim, gente. Pelo amor de Deus. Eu não acho que saudade não tenha tradução, não, tá? Eu acho que tem muitas palavras aí, que dá para encontrar muitas palavras que dá para traduzir. É um certo... nossa, eu quero... Não, gente. Eu acho que pontos parecem traduzir saudade mesmo, e funciona no texto que a gente traduz. Funciona. E sobre a Bullies, eu tô de pleno acordo com você. Ela é uma fortuna medieval. Ela assim, começa com os medievais, a noção de Bullies como vontade. É porque eu li rápido, não deu tempo de desenvolver. Assim, é uma fortuna crítica que vai sendo desenvolvida após Aristóteles. E eu falei também da Porasis, eu anotei, mas não deu tempo de trabalhar. Mas eu estou completamente de acordo com você. Assim, só para... É isso, é algo que já vai sendo constituído na recepção do Aristóteles. Você já foi jogo direto no Tomás de Aquino, que eu pulei alguns capítulos. Muito bom. Obrigado, Luan, pela resposta, Juliana, pela pergunta. Eu acho que já dá para encerrarmos.